Dendecos e Dendecas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, por favor. Se inscreve aí. Dá um gostei nesse vídeo se você já gostou do título e já quer saber como que é o desenvolvimento do meu filho. Muita gente me acompanha aqui, sabe que eu fiz o diário do bebê todos os meses do Felipe. E quando ele completou 1 ano, eu parei de fazer o diário. E muita gente me pergunta, tá, e aí? Ele anda, ele fala, ele come, enfim, ele brinca. O que ele faz? O que mudou na vida do Felipe depois de 1 ano? Eu nunca mais fiz o diário, não sei porquê, mas eu nunca mais fiz. E hoje eu vou fazer. Ele tá com 1 ano e 7 meses e alguns dias. E eu vou contar pra vocês o que mudou no Felipe nesses 7 meses. Que foi bastante coisa, claro. Mas óbvio que eu vou resumir, porque são coisas assim que às vezes nem precisa ficar falando, que são desenvolvimentos comuns. O Felipe anda, claro. Ele começou a andar com 1 ano. Pertinho do aniversário dele de 1 ano ele estava andando, mas andando mesmo, andando bem mesmo, foi 1 ano e 10 dias, 1 ano e 15 dias, que foi quando ele pegou firmeza pra andar. No aniversário dele andava, mas aqueles passinhos bem devagar, às vezes dava, às vezes não dava, tava meio perdidinho ainda, assim, meio inseguro com o andar, tá? Muita gente me pergunta, Ana, o Felipe fala? Ana, o Felipe já fala? É muita pergunta sobre isso. O Felipe tá com 1 ano e 7 meses e ele fala algumas coisinhas, muito pouco. Teve uma época que eu fiquei até preocupada, eu falei, será que tem alguma coisa de errado? Será que ele tinha que estar falando mais? Mas eu percebi que não é bem assim, que tem crianças que mais velhas que ele, que falam bem menos que ele, tem crianças mais novas que falam muito mais, então tudo depende muito de criança para criança, tá? O Felipe, ele fala assim o básico, ele fala mamãe, papai, tetê, Peppa, fala acabou, fala sapato, claro, do jeitinho dele, né, papato, fala pé, mão, neném, fala vovó, vovô, fala água, suco, o que mais que ele fala? Bolacha, biscoito, fala tchau, enfim, ele fala assim poucas coisas e assim não forma frase, sabe? Tipo, ele fala mamãe, quer? Mamãe, tó, té, ou então tipo tetê, que ele quer tetê, au au, ele fala au au, ele fala puppy, que é o nome do cachorrinho da minha mãe, que é meu e da minha mãe, enfim, ficou com a minha mãe, era meu e ficou com a minha mãe depois que eu casei, porque, enfim, eu já tava com ela cuidava mais do que eu e daria dó de tirar ele dela, então tá com ela, mas é meu e é dela, enfim, eu tô sempre lá. Ele fala descer, subir, enfim, ele sabe falar, ele sabe se pronunciar, sabe? Tipo, filho, o que você quer? Água. Filho, cadê? O que você tá procurando? Aqui, ele aponta no que ele quer, entendeu? Tipo, o que você quer? O que você quer, filho? Aqui, ele aponta. Então, tipo assim, ele já tá falando o suficiente pra gente conseguir se comunicar o básico, sabe? Lógico que ele ainda não, muita coisa ele não sabe falar, tipo, tá doendo alguma coisa, ele ainda não sabe dizer, tipo, se tá doendo, onde tá doendo, o que tá doendo. Então ele chora, enfim, ele ainda tem aquelas fases, aqueles picos de choro, porque ele quer alguma coisa, ou porque ele, enfim, alguma coisa tá acontecendo e a gente não tá conseguindo se comunicar ainda. Ele já tem bastante opinião, tá? Tipo, sei lá, ele quer assistir alguma coisa na televisão e a gente tem que pôr o que ele quer. Ele sabe pedir Peppa Pig. A gente sabe quando ele quer Peppa, porque ele fala Peppa, 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 Peppa. Ou Pepi. Pepi, Pepi, Pepi. Ele sabe também, tipo, por exemplo, às vezes a gente tá lá no Netflix e não é Peppa que ele quer. Ele fala outro. E a gente vai mudando o desenho. E, tipo, ele, esse. Entendeu? Tipo, ele não sabe falar o nome do desenho, mas ele sabe mostrar pra gente qual é quando tá passando. Ele já sabe brincar no celular. Ele, tipo, eu desbloqueio pra ele a tela e ele vai lá e sabe qual é o aplicativo, aonde tá o aplicativo. Ele Ai, aí,
A florzinha agora. Falta só a florzinha. Opa. Vai. Opa. Devagar. Vai com a outra mão. Tenta com a outra mão. Aí, parabéns. Muito bem. Passa a tela assim, vai lá e clica no aplicativo que ele quer e entra lá no joguinho dele, que normalmente é o Play Kids ou Netflix. Ele sabe entrar no Play Kids, Netflix e YouTube, tá? Porque no iPad, ele tem um iPad. Aí no iPad dele, ele sabe que se ele clicar no YouTube ali, ele vai ter já o desenho que ele quer. E no Play Kids e no Netflix ele também sabe logar. Ele sabe entrar no usuário dele e entrar no desenho dele, tá? Ele é bem esperto para algumas coisas, assim, eu acho só que ele poderia estar falando um pouco mais, assim, exigência de mãe. Mãe é assim mesmo, ela sempre vai achar que o filho tem que fazer mais e melhor, tá? Mas ele não tá atrasado em relação à fala. Teve até uma menina que comentou assim, o Felipe ainda não fala, tipo, como se tivesse querendo dizer, tipo, porque ele ainda não fala. Ele não fala muita coisa, e ele só fala quando ele quer, tá, gente? Então ele é bem esperto para algumas coisas, tipo assim, para celular, para iPad, ele é bem rápido, ele já sabe como fazer, ele sabe subir nas coisas, ele sabe, assim, no parquinho daqui do prédio, por exemplo, tem o escorregador e tem um escorregador pequeno e um escorregador grande, que é a casinha, enfim. As crianças da idade dele, nenhuma sabe subir aquela escadinha, porque aquela escadinha é aquelas escadinhas de ferro, que é só, sei lá, 1 centímetrozinho assim, sabe? Pra você pôr a mão e o pé. E ele sobe aquilo ali como ninguém. Eu não deixo ele ficar lá em cima sozinho, porque o contorno dela é de madeira e é vazado, sabe? Eu tenho medo que ele ainda não tenha noção do perigo, sabe? Tipo, que ele é alto, se ele pôr o pé pra fora e se jogar, ele se machuca, que é alto. É mais alto que eu, a casinha assim é bem alta. Então eu não deixo, ele só sobe ali junto com alguém. Ele sabe que, tipo, na beira do escorregador ele tem que sentar pra escorregar. Ou eu subo com ele, ou as menininhas aqui do prédio que são um pouco mais velhas, que tem 10, 11 anos, que já dá pra confiar nelas lá em cima, sobe com ele. Claro que eu tô supervisionando sempre. Mas assim, ele é esperto, muito esperto pra várias coisas. Na escolinha ele recebe vários elogios, porque ele consegue fazer as atividades que a professora passa. As professoras passam várias atividades e ele sempre consegue fazer tudo sozinho. Ele gosta muito de brincar de giz e folha, ele desenha bastante na folha com giz, adora, pede muito. Ele sabe bastante coisa, assim, ele tá aprendendo a falar quantos anos ele vai fazer. A gente pergunta pra ele quantos anos ele tem, ele sabe todas as partes do corpo. Você pergunta onde é o pé, ele sabe a perna, bumbum, barriga, umbigo, bochecha, boca, olho, cabelo, enfim, ele sabe todas essas partes, cabeça, dente. A gente fala pra ele, cadê o dente? Ele faz assim, mostra os dentinhos. Ele já está com quase todos os dentes. Se eu não me engano, a criança tem 20 dentes só de leite. E eu acho que ele já está com uns 15, 16, está com quase todos. Do nada, a gente, apareceu os dentes. Ele ficou com 5 dentinhos até 1 ano e 4 meses, 1 ano não. 1 ano e quase 6 meses ele só tinha tipo uns 5, 6 dentinhos. Aí do nada estourou todos de uma vez. Encheu a boca dele de dente, tanto que foi uma época que ele ficou bem mal. Você percebia que ele tava com diarreia, teve uma época que ele tava com febre. Apesar de falarem que não dá diarreia, não dá febre, mas eu percebo sim que o Felipe sofre um pouquinho quando tá nascendo os dentes, principalmente quando nasceu esses do fundo, assim, né? Essas, como fala, panela, né, que muita gente chama. Esses eu percebi que ele sofreu um pouquinho assim, sim, pra nascer. Vamos ver. Ele tá começando a ficar com cabelo. Demorou pra nascer esse cabelo, gente. Vocês não têm ideia. Ele nasceu carequinha. Aí, tipo, não nascia. Aí cresceu um pouquinho de cabelo e ficou. Ficou. Aí depois começou a crescer mais um pouquinho. Aí ficou meio esquisitinho aqui, uma penugem. Aí eu dei, tipo, uma leve aparadinha na penugem, assim, atrás. Eu mesma, eu e minha mãe, cortamos, assim. E aí depois cresceu. Tá começando a crescer agora mais bonitinho. Então tá começando a aparecer cabelo ali. Tá começando a ficar cabeludinho. Eu quero muito logo que o cabelo dele cresça pra poder pentear e poder ver. Pra poder ficar com aquela rostinho de menininho, sabe?
Ele ainda, tipo, tem carinha de bebezinho por causa do cabelinho que ele não tem. Ele parece todo carequinha e o cabelo dele é muito claro, entende? Então, às vezes, dependendo do tipo de foto, dependendo da forma que a gente tira a foto, parece que ele é careca ainda, sabe? Mas ele tá muito fofo. Quem me acompanha no Snapchat, quem me acompanha no Facebook, vê direto, às vezes. Às vezes eu faço alguns videozinhos dele no Snap, mas eu posto bastante foto dele no Instagram e no Facebook, videozinhos aleatórios. Então o pessoal vê como ele tá grande e esperto. Na última consulta dele, ele tava com 83 centímetros e tá com quase 12,5 kg. Acho que ele tava com 12,3 kg, mas ele já deve ter engordado, que já faz um tempinho a última consulta, tá? Foi com 1 ano e 6 meses, né? Agora ele tá com 1 ano e 7 e alguns dias. Então, ele deve estar um pouquinho mais pesado já e talvez um pouquinho maior. Muita gente pergunta quanto ele calça 20 e 21. Às vezes eu me pergunto se o pé dele é grande, se o pé dele é pequeno, mas eu acho que o pezinho dele é pequenininho, porque 20 e 21, para o tamanho que ele tem, eu acho que tá tal. E acho que é isso, gente, o desenvolvimento dele. Ele hoje em dia, ele mama mamadeira com leite. Vocês que já devem ter visto, eu já devo ter postado esse vídeo sobre o desmame. Ele desmamou com 1 ano e quase 7 meses. E hoje ele mama mamadeira com leitinho, aquele 1+. O pediatra não liberou caixinha ainda. O pediatra liberou caixinha a partir dos 3 anos apenas. Até os 3 anos tem que ser esse em pó, porque ele diz que o leite em pó, o ninho 1+, esse ninho fases, ele tem bem menos gordura e tem menos lactose também. Então isso ajuda bastante. Claro, a gente tá na rua, não tem o que fazer, só tem leite de caixinha, eu dou. Mas assim, 95% das mamadas dele do mês ou mais é o leite em pó 1+, tá? Ele usa fralda tamanho XG já. Não tá dando nenhum sinal de que vai sair da fralda tão logo. Eu queria muito tirar a fralda dele com 2 anos, mas eu acho que não vai ser possível. Vamos ver com 2 anos como vai ser e eu conto pra vocês quando acontecer, tá? E em relação à comida, ele come de tudo, gente. Nós ainda estamos evitando dar açúcar. Claro que algumas coisinhas foge. Tipo, a gente deu uma leve desencanada. Depois que ele fez 1 ano e 6 meses, até 1 ano e 6 meses ele não tinha comido nada de açúcar, nada. Aí quando ele fez 1 ano e 6 meses, a gente deu uma brincadinha ali, sabe? Tipo, sei lá, teve o aniversário da priminha dele. Tava ele tava brincando com todas as crianças. Aí do nada todas as crianças foram pro brigadeiro. E ele pediu, sabe? Aí a gente deu um brigadeirinho pra ele daqueles de copinho, mas era um copinho bem pequenininho. E ele ficou tipo 1 ano lá com aquele copinho, com a colherzinha comendo. Entendeu? Ali, tipo, naquele momento eu deixei. Sei lá, outro dia eu tava na casa da minha mãe e tava todo mundo comendo torta, inclusive a priminha dele que tem 3 anos. E aí, tipo, o meu cunhado deu pra ele um pouquinho de torta. Quando eu vi, já tava dando pra Manu e dando pra ele, dando pra Manu e dando pra ele. Tipo, eu não vou brigar, entendeu? Tipo, tudo bem, deixa. Na escolinha, sei lá, se tá tendo festinha, se tá tendo alguma coisa, se ele come algum doce, eu também não pergunto. Eles sabem que a gente evita dar doce, mas também eu acho que eles não iam deixar ele chorando pedindo doce, sendo que todas as crianças estão comendo. Eu também não gostaria que isso acontecesse, sabe? Então, a gente meio que desencanou, só que assim, a gente também não oferece toda hora, sabe? Tipo, não é que tem aqui em casa, tipo, ele vai comer uma barra de chocolate, ou a gente vai dar um chocolate pra ele de sobremesa. Ainda não. Então, tipo, ele sabe que a hora de comer comida e a hora de comer a bolachinha, que ele come bolacha e biscoito, ele come biscoito salgado, ele gosta bastante daquele biscoitinho de arroz, e ele gosta também bastante daquela bolachinha Nesfit. Tem açúcar um pouquinho? Tem, mas assim, é mais natural, sabe? É mais saudável. Então ele gosta bastante daquela Nesfit. De morango, sabe? Não dou de chocolate, evito. E às vezes eu faço alguns docinhos pra ele com cacau. E outro dia eu fiz um bolo de cenoura pra escolinha. Então eu fiz todo orgânico, sabe? Eu usei açúcar orgânico, farinha de trigo orgânica, usei tudo orgânico pra fazer o bolinho dele mais saudável. E assim, fez sucessíssimo na escola, todo mundo gostou. E foi super naturalzinho e ele amou. Enfim, ele não é muito exigente em relação a doce e salgado demais. A gente tenta evitar e tenta ser o mais natural possível, na medida do possível. E é
isso que mudou no Felipe nesse tempinho aí que vocês estão desatualizados. Eu espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, não se esqueçam que esse vídeo não é um vídeo comparativo, tá? É um vídeo falando do desenvolvimento do meu filho, tá? O seu pode ser diferente, provavelmente é diferente, tá? E não precisa ser igual, não precisa ser mais, não precisa ser menos, não tem problema, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!